Não viu, foi assim que a gente estruturou, pelo menos na divulgação. Não sei como. Tá bem. Tá. E tinha como captar. Tá bem. Tá passando pelo site, é um pouco. Ah, tá, transmissão. Uhum. Ah, da partida. Ela vai chegar. Tudo bem? Obrigado. Tá bem, qualquer coisa a gente pede uma ajuda. Até 20 minutos. Pode ser? No final do tudo, agradecendo e tá bom. A presença. Uhum. Já são 8 horas? Já passou? Já podemos começar? Então, se quiser. Nossa, não é bom. Vamos seguir então, é hora? Tá bom. Boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Fábio Oliveira, sou professor da UF e hoje estou aqui na qualidade de mediador do fim desses 3 dias intensos de atividades do primeiro encontro do Grupo de Trabalho Filosofia e Gênero da ANPOF. Né? Essa mesa que tem o título Filosofia, Gênero e Descolonialidades conta com a participação de 4 professoras. A primeira delas, 3 professoras até agora, mas conta com 4, vamos ver se a professora Vilma vai chegar. Sim. Professora Suzana de Castro, com a fala Condescendência, Estratégia Patercolonial de Dominação. Ao meu lado aqui, professora Carla Rodrigues, Interseccionalidade, Colonialidade e Lélia Gonzalez. Professora Aline Carmo, Descolonização dos nossos corpos, poderes e saberes, repensando o nosso lugar de fala. E a professora Vilma, que até o presente momento não chegou, Vilma Piedade, Dororidade, Racismo, Feminismo e Branquitude. Bom, cada integrante da mesa terá até 20 minutos para fazer sua exposição inicial e, ao final, a gente abre para o debate, para os combos de ideias, enfim, para colocações. Então, manifestar aqui minha grata... uma felicidade imensa poder, então, encerrar essas atividades ao lado dessas colegas filósofas, pensadoras, que certamente irão fazer com que a gente reflita sobre algumas coisas muito importantes aqui para o nosso GT. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, quero dizer o quanto eu estou feliz pelo encontro, de uma maneira geral. Acho que a gente teve assim, esses 3 dias de muita troca, que vai certamente gerar frutos e elaborações e reflexões e desdobramentos. E também muito feliz, né, participar dessa mesa junto com a Aline Carmo e a professora Carla Rodrigues, que é colega minha do Departamento de Filosofia da UFRJ e também do Programa de Pós-Graduação. A Aline eu a conheci quando ela participou de um curso nosso no PPGF e hoje ela é professora do Pedro II, então também super feliz com a presença dela e com a mediação do Fábio, que é assim, a figura muito importante nesse encontro, que teve assim, o tempo todo apoiando e nos ajudando, enfim. Eu vou ler o texto assim, e, enfim, depois a gente elabora assim, as questões e trocas. A feminista argentina Maria Lugones propõe que nos engajemos em um feminismo descolonial.
que descolonizemos nossa forma de pensar. Parte em sua análise da noção de colonialidade do poder do sociólogo peruano Aníbal Quijano. Para Quijano, a classificação universal e social da população do planeta a partir da noção de raça é um efeito da colonialidade do poder central para o capitalismo global. Esta perspectiva de poder racializante nasce a partir da empresa colonial europeia e surge para justificar o sistema de dominação. Desde essa perspectiva, os europeus eram civilizados e humanos, enquanto os colonizados, índios e negros, eram tratados como feras, seres inferiores e, portanto, sem razão, língua, religião, saber, conhecimento, afeitos por isso à escravidão, ao trabalho extenuante e à exploração. Segundo Luganis, Quijano falha, porém, ao aceitar a compreensão capitalista, eurocentrada e global de gênero sexual, na medida em que define o âmbito sexo-gênero a partir das lutas pelo controle do acesso sexual. Na sua visão, ele reproduz uma compreensão patriarcal e heterossexual do par sexo-gênero. Entendo que Lugones esteja dizendo que, para Quijano, o colonizador almejava simplesmente apropriar-se sexualmente da mulher nativa, deixando de lado, na sua análise, a interseccionalidade entre raça e gênero, presente na relação do colonizador com as mulheres das raças inferiorizadas. Quando isolamos as categorias de mulher e raça, invisibilizamos as vítimas da dominação, diz Lugones. A categoria mulher, usada para definir a relação sexual do colonizador com as mulheres colonizadas, obscurece o racismo envolvido nesta relação. Toda categorização envolve um pressuposto do modelo a partir do qual essa categoria é utilizada. Desta forma, a categoria mulher possui como modelo exemplar que lhe dá a base de sustentação, ainda que não explicitamente, a mulher branca, europeia, burguesa e heterossexual. E quando aplicada às mulheres de cor, como as hispânicas, negras, as asiáticas, invisibiliza suas especificidades e tipos de opressão. Toda categorização estanque, mulher, negro, índio, pressupõe, ainda que de forma subliminar, o grupo dominante ao qual se refere. Assim, a categoria mulher possui como referente implícito a mulher branca, burguesa, heterossexual, e a categoria negro pressupõe um homem negro heterossexual. Se a categoria mulher não inclui a mulher negra como referência, e a categoria negro não inclui a mulher negra como referência, quem é essa figura, a mulher negra? A interseção das duas categorias, nos diz Lugones, mostra um vazio. Por um lado, a categoria mulher representa como referencial implícito o perfil de uma mulher frágil, contida sexualmente, casta, restrita à esfera doméstica, sem razão e sem papel público. Por outro, a classificação racializada e, portanto, racista do negro e do índio os representa como seres primitivos, capazes de grande violência, com enorme capacidade de resistência ao trabalho físico, descontrolados sexualmente. Se juntarmos as duas categorias ideologicamente forjadas no bojo da empresa colonial e moderna, chegaremos então à conclusão que a mulher índia e a mulher negra formam cada qual uma contradição e, portanto, uma nem a outra existem. Para tornar a mulher de cor, a mulher negra, hispânica, latina visível, é preciso sair da lógica categorial, dicotômica e exclusivista. Essa construção categorial da mulher, que na verdade é uma expressão socialmente construída do sexo biológico, possui origem e data específicos, baseada na incomensurabilidade dos sexos e na inferiorização do sexo feminino frente ao sexo masculino. Na concepção colonial e moderna, só há um tipo de mulher. A mulher é essencialmente definida como subordinada ao homem, porque mais emocional do que racional, mais próxima da natureza, mais humana, porque reproduz com o homem a próxima geração de homens e mulheres. Eu cito Lugones: a mulher burguesa é mulher
e inseparavelmente humana, por sua ligação reprodutiva com o homem moderno, precisamente porque reproduz capital e raça. Para assegurar este legado, foi necessário que a mulher burguesa fosse concebida como heterossexual, casta, sexualmente pura e passiva, relegada ao espaço doméstico. Fim da citação. O uso das categorias natural e natureza é fundamental para a empresa moderno-colonial capitalista global. O ser humano racional, isto é, o homem europeu, possui a superioridade intelectual que lhe autoriza o domínio do âmbito natural, seja ele as mulheres ou as comunidades e sociedades não europeias. Classificar algo como natural equivale, neste contexto histórico, a autorizar a sua exploração. Para Lugones, a distinção moderno-capitalista colonial entre os sexos é, na verdade, política e não biológica. Neste sentido, como já mostraram outras teóricas feministas contemporâneas, a distinção sexual biológica, a incomensurabilidade entre os dois sexos, está baseada na dicotomia cultural-social dos gêneros. Na sua visão, descolonizar nosso pensamento significa justamente abandonar as categorias de análise dicotômicas típicas de um modelo de pensamento eurocentrado, tais como as categorias civilizado, não civilizado, natural, racional, homem, mulher, hétero, homo, superior e inferior. Desta forma, deixaremos de ver o negro ou o índio como bestializados, não civilizados, e abriremos espaço para percebê-los como pessoas em um sentido não colonial e não moderno. Pode ser assim, diz Lugones, que a categoria mulher inclua, então, a mulher negra e a mulher indígena. Entretanto, como ela mesma salienta, o feminismo decolonial torna impossível a repetição de categorias tão marcadas por significados racistas. Utilizando-se de estudos sobre as comunidades nativas no período pré-colonial nas Américas, Lugones mostra que o modelo da sociedade patriarcal foi imposto às comunidades e tribos nativas e, neste sentido, a imposição do sistema de gênero é constitutiva da colonialidade do poder, pois representa mais uma forma, ou talvez a forma central de dominação. Para ilustrar sua tese, cito o estudo de Paula Gunn Allen sobre as tribos dos nativos americanos. Allen classifica essas tribos como ginecráticas e enfatiza a importância do componente espiritual em todos os aspectos da vida indígena. Tal espiritualidade produz, eu cito, uma intersubjetividade na qual se produz conhecimento, muito diferente da colonialidade do saber na modernidade. Fim da citação. A destruição desse modelo de conhecimento e espiritualidade através da imposição do modelo hierárquico de gênero e do modelo cristão de religiosidade foi uma forma de dominação cultural essencial para a empresa capitalismo colonial moderna. No caso do Brasil, a situação não é muito diferente, mas ela foi agravada pelo mito da democracia racial. Costuma-se dizer que o racismo no Brasil, diferente do racismo norte-americano, é pela cor da pele e não pela origem, pelo fenótipo e não pelo genótipo. Mas como Abdias do Nascimento e Martiniano Silva nos mostram, a marca é signo da origem, ou seja, o alvo do preconceito é a origem, não o fenótipo em si. As marcas, os fenótipos, a cor da pele negra ou indígena são discriminadas porque simbolizam um ser cultural, espiritual e ontológico considerado inferior. O racismo individual, aquele que na vida cotidiana dos indivíduos negros ou indígenas os levam a sofrer discriminação no trabalho, na rua, no ônibus, possui como base o racismo cultural e institucional. Os afrodescendentes e indígenas sofrem preconceito institucional que se configura na ausência de assistência educacional, de política de saúde e moradia satisfatórias. Por outro lado, as culturas negras e indígenas não são colocadas em pé de igualdade como fontes formadoras da sociedade brasileira, o que ocasiona a reprodução e não problematização de preconceitos que se expressam nas falas, nos meios de comunicação, nas escolas. Por estarmos submetidos à lógica da colonialidade do poder, segundo a qual as culturas não europeias são inferiores, marginalizamos e subalternizamos os idiomas, as religiões, a estética, os valores de origem indígena ou africana. Talvez o racismo lusotropical seja o mais perverso de todos, pois escamoteia o preconceito, utilizando-se de formas de tratamento condescendente e paternalística. A tradição construída por Gilberto Freire de pensar a sociedade brasileira como um milagre da tolerância graças à miscigenação
representa uma das formas mais perversas de dominação e subalternização cultural e social das populações afrodescendentes indígenas. A sua narrativa edulcorante acerca da miscigenação das raças no Brasil, promovida por uma empresa lusotropical indolente e lúdica, dá a entender de maneira perversa que essa troca sexual se deu de forma livre e espontânea. Isto é, dá a entender que negros e índios, submetidos a uma condição de subalternidade absoluta, vítimas de um modelo de escravidão dos mais violentos da América do Sul, viviam, na verdade, um paraíso tropical. O mito da democracia racial baseado na miscigenação dos povos, acoberta a violência sexual que lhe sustenta. Sua narrativa espelha o modo de pensamento e comportamento próprios do patriarcado. A condescendência com a qual o patriarcado europeu trata as mulheres, considerando-as hábeis para as tarefas domésticas, presenças agradáveis nos lares, feitas para entreter o marido e cuidar dos filhos, mas não para tratar dos negócios chatos e difíceis do Estado e da economia, é a mesma com a qual intelectuais subalternizados da ex-colônia procuram explicar o racismo tupiniquim. Negros e índios são alegres, interessantes, festivos, mas, no fundo, não afeitos a trabalhos complexos e difíceis. O que se procura fazer através desse tipo de narrativa é, na verdade, justificar o genocídio dessas populações, seja eliminando-as simplesmente ou embranquecendo-as pelo processo de miscigenação. A teoria da democracia racial, que na verdade é uma forma de condescendente superioridade racial, reforçou, por um lado, a tese do embranquecimento, uma sociedade civilizada precisa ser europeia e branca, e, por outro, dificultou a articulação política de negros e índios, pois fez com que introjetassem a ideologia, né, da democracia racial, de que viviam no melhor dos mundos, porque, afinal, os portugueses não eram tão racistas como os norte-americanos ou os sul-africanos. A onipresença dessa narrativa nos meios de comunicação e universidade fez com que os oprimidos introjetassem durante muito tempo a perspectiva do opressor, o que lhes impedia de reconhecer a situação de desigualdade extrema a que estavam submetidos. A sociedade racista espera cinicamente que os negros sejam gratos aos brancos, que lhes considerem como seus benfeitores e que não questione o fato de os valores culturais europeus serem preponderantes na formação brasileira, quando, na verdade, a história brasileira é construída também com suor e sacrifício das populações negras e indígenas. Na perspectiva do feminismo decolonial de Maria Lugones, ao resgatarmos as culturas pré-colombianas ameríndias, verificaremos que a categoria de gênero não fará mais sentido, tendo em vista que não encontraremos um modelo de mulher que se adeque à visão patriarcal da mulher submissa e subalternizada como a europeia da época moderna. Por outro lado, Lugones reconhece o quanto a colonialidade de gênero já está internalizada. É urgente trazer para a análise feminista a voz das indígenas, das afrodescendentes, das mestiças e introduzir no feminismo hegemônico a categoria da opressão colonial que se dá através da racialização das populações não europeias subhumanizadas. A filósofa brasileira Sueli Carneiro defende que gênero seja uma variável teórica válida para a análise feminista, mas a subordinação de gênero não pode, na sua visão, ser separada dos outros eixos de opressão. Neste sentido, não é possível utilizar apenas da variável teórica de gênero para analisar a situação das mulheres de maneira geral. Aí eu gostaria de concluir com as palavras da Sueli. Ela diz: quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, as mulheres negras, formamos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas este mito, porque nunca foram tratadas como frágeis. Somos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas, trabalhando a terra, ou nas ruas como vendedoras ou prostitutas. Mulheres que não entendiam nada quando as feministas diziam que as mulheres deviam ganhar as ruas e trabalhar. Somos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem,
a serviço de frágeis senhoritas e de nobres senhores tarados, hoje empregadas domésticas das mulheres liberadas. Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, que musa idolatrada pelos poetas, em que mulheres estamos pensando? As mulheres negras são parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como as antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo estético da mulher é a mulher branca. Somos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios de emprego destinam a seguinte frase: se exige boa aparência, em cujo subtexto está negras não se apresentem. Obrigada. Obrigado, Suzana. Passamos então a palavra à professora Carla Rodrigues. Bom, obrigada, Fábio. Eu queria começar também agradecendo a todo mundo que está aqui, claro, a todas as pessoas que estão aqui para nos ouvir, mas, sobretudo, as pessoas que estão dividindo essa mesa comigo, porque me parece que compartilhar desse tema nessa mesa de encerramento de um GT que foi, na minha curta percepção, porque eu não estive aqui todos os dias, mas foi muito bem sucedido na sua empreitada de ser o primeiro encontro do GT fora da Ampof e ter conseguido mobilizar tanta gente e tantos debates. Me parece que a gente tem um conjunto de avanços na constituição desse campo de estudos de gênero dentro da filosofia. E me parece muito importante que na constituição desse campo a gente esteja podendo conversar com e sobre mulheres negras. Então, o meu texto ele é baseado numa feminista negra brasileira, que é a Lélia Gonzalez. E, na verdade, acho que conversa bastante com o texto da Suzana. Eu acho que a gente vai poder ter boas oportunidades de debate depois. Então, a decisão de falar sobre uma feminista negra brasileira tem como objetivo fazer um resgate de uma mulher cuja vida e obra foram curtas e intensas, mas cuja herança para o debate político contemporâneo é fundamental. Estou me referindo a Lélia Gonzalez, nascida em Minas Gerais em 1935, morta no Rio de Janeiro em 1994, pouco antes de completar 60 anos. Considerando os nossos critérios do Lattes atuais, podemos dizer que Lélia quase não publicou, mas deixou contribuições que continuam ecoando quando se trata de debater racismo e feminismo no Brasil e na América Latina. É verdade que o Brasil é um país sem tradição de luto público e que essa distribuição desigual do luto, para usar a expressão de Judith Butler, atinge mais diretamente mulheres do que homens, negros do que brancos, pobres do que ricos, e assim sucessivamente. Eu tenho trabalhado com a ideia de que o luto é entendido por Butler como mais importante do que Hegel compreende a categoria da morte. E, na minha hipótese, a Butler promove um deslocamento da importância da morte em Hegel para o luto como um elemento de reconhecimento de que foi vivida uma vida além da mera vida biológica. Luto aqui entendido como uma política de memória que me faz trazer Lélia Gonzalez a fim de resgatar e, mais ainda, de reconhecer as heranças não coloniais que nos compõem. Rememorar a obra de Lélia e inseri-la num contexto de pensamento feminista latino-americano me parece um gesto político necessário, sobretudo nesse momento em que as estatísticas sobre feminicídio indicam que 70% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Nesse processo de resgate e reconhecimento póstumo, há um conjunto de teses e dissertações importantes na retomada da obra de Lélia. Entre tantas possibilidades de pesquisadoras que trabalharam sobre a obra dela antes de mim, eu destaco a dissertação de mestrado de Raquel de Andrade Barreto, defendida na PUC-Rio em 2005, porque ela faz o que o meu texto também faz, ainda que de forma muito mais breve,
que há uma aproximação entre Lélia e a feminista negra estadunidense Angela Davis. Uma das propostas desse texto é fazer essa aproximação. Tem uma outra fonte de pesquisa que é muito boa sobre a Lélia, que é uma biografia escrita por Alex Hatz e Flávia Rios, e que, infelizmente, está muito invisibilizada como bibliografia, porque está publicada por uma editora chamada Selo Negro Edições, que naturalmente não circula, né, por causa de todos esses elementos de racismo que a Suzana mencionou, não circula na mídia, nas redes, etc. Em relação aos escritos de Lélia, há um texto específico, editado numa coletânea feminista dos anos 80, sobre o qual eu pretendo me debruçar. Eu gosto dele por muitas razões. A principal é por acreditar que é um texto que nos fala de feminismo negro e interseccionalidade muito antes dessa palavra ter entrado na moda. Ele foi escrito na Califórnia dos anos 80 e, ao que parece, num diálogo muito próximo com o trabalho da Ângela. Eu vou fazer aqui 2 citações e só depois de feitas as citações é que eu vou identificar as autoras. A primeira: apesar dos testemunhos de escravas e escravos sobre a alta incidência de estupros e coerção sexual, o tema tem sido mais do que minimizado na literatura tradicional sobre escravidão. Às vezes, parte-se até mesmo do princípio de que as escravas aceitavam e encorajavam a atenção sexual dos homens brancos. O que acontecia, portanto, não era exploração sexual, mas miscigenação. Segunda citação: enquanto mucama, cabia-lhe a tarefa de manter, em todos os níveis, o bom andamento da casa grande. Lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, costurar e amamentar as crianças nascidas do ventre livre das sinhazinhas. E isso sem contar as investidas sexuais do senhor branco, que muitas vezes convidava parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as mucamas mais atraentes. Desnecessário dizer o quanto eram objeto do ciúme rancoroso da senhora. O primeiro trecho está no livro da Angela Davis e o segundo trecho no texto da Lélia Gonzalez. Mas, excetuando um vocabulário muito específico sobre a escravidão no Brasil, como o uso de termos como sinhazinha e mucama, o grau de proximidade entre eles me permite confundir as 2 escritas. Num certo sentido, eu posso pensar que as 2 tomam gênero como categoria útil de análise histórica, seguindo as proposições da Scott, para rever a participação das mulheres na escravidão e, com isso, rever a própria história da escravidão. É fundamental para Lélia, e esse movimento de rever a própria história da escravidão é fundamental para Lélia, que está engajada no movimento negro e no debate sobre a chamada abolição da escravatura, que culminou, entre outras coisas, na criação do Dia Nacional da Consciência Negra e no deslocamento do foco da caridosa abolicionista Princesa Isabel para a conquista do líder insurgente Zumbi dos Palmares. Nesse debate, Lélia propõe a categoria da amefricanidade, com a qual recupera tanto a diáspora negra como o extermínio da população indígena das Américas e suas histórias de resistências apagadas pela violência da narrativa oficial. A amefricanidade se refere à experiência comum de mulheres e negros na diáspora e à experiência de mulheres e homens indígenas contra a dominação colonial, numa perspectiva epistemológica que, a partir dessa categoria, a africanidade, interliga racismo, colonialismo e imperialismo, no que eu identificaria em Lélia, como já fizeram outras autoras pesquisadoras do feminismo pós-colonial, como uma vanguarda desse pensamento. Os biógrafos de Lélia dedicam especial importância a esse texto que eu escolhi, que se chama A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, como o melhor exemplo da participação dela no movimento feminista, naquele momento dos anos 80, ainda pouco sensível à causa da mulher negra, por todas as razões que a citação que a Suzana fez a Sueli explicita. Considero que o texto da Lélia condensa, nas suas pouco mais de 10 páginas, diferentes questões para os feminismos. Pelo menos 2 pontos no texto me interessam aqui. O primeiro é essa revisão da história da escravidão a partir do gênero, e o segundo
esse debate que eu percebo como um debate inicial sobre a interseccionalidade, quando ela se refere, e eu cito, à tripla discriminação. Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais alto nível de opressão. Enquanto seu homem é objeto da perseguição, repressão e violência policiais, ela volta-se para a prestação de serviços domésticos, junto às famílias das classes médias e à alta formação da sociedade brasileira. Enquanto empregada doméstica, sofre um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da inferioridade que lhe seriam peculiares. Tudo isso acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem que enfrentar. Nessa aproximação das duas autoras, eu poderia citar a Angela Davis também, dizendo coisas muito próximas. Assim como seus companheiros, as mulheres negras trabalharam até não poder mais. Assim como seus companheiros, elas assumiram a responsabilidade de provedoras da família. No entanto, da mesma maneira que suas irmãs brancas, chamadas de dona de casa, elas cozinharam e limparam, além de alimentar e educar incontáveis crianças. Como suas irmãs brancas da classe trabalhadora, que também carregam o fardo duplo de trabalho para sobreviver e de servir ao marido e suas crianças, as mulheres negras, há muito, muito tempo, precisam ser aliviadas dessa situação opressiva. Essa é a Davis em Mulher, Raça e Classe. Temos aqui contextos sociais, históricos e econômicos muito diferentes entre Brasil e Estados Unidos. E, então, nesse ponto, me parece importante destacar que a obra de Lélia está engajada num pensamento descolonizador, também no que diz respeito ao debate feminista. As marcas da subalternidade da mulher negra brasileira são muito diferentes da estadunidense, mas, nos dois casos, as autoras estão empenhadas em discutir, a partir da situação da mulher negra, uma proposição de transformação social que vá além das reivindicações feministas. Ângela está discutindo a invisibilidade do trabalho doméstico e o problema da impossibilidade de o capitalismo aceitá-lo como uma realidade na vida dos trabalhadores, mais um fator de sobrecarga para a mão de obra feminina. Embora a exploração das mulheres operárias seja um problema histórico na luta das trabalhadoras, considero o capitalismo, a crítica ao capitalismo a partir das feministas negras contemporâneas, uma das questões mais relevantes para os feminismos no século XX. E aqui eu faço eco a um argumento da feminista Nancy Fraser, a quem eu cito. O que foi verdadeiramente novo sobre a segunda onda feminista foi o modo pelo qual ela entrelaçou, em uma crítica ao capitalismo androcêntrico organizado pelo Estado, três dimensões analiticamente distintas de injustiça de gênero: a dimensão econômica, a cultural e a política, sujeitando o capitalismo organizado pelo Estado a um exame multifacetado e abrangente, no qual essas três perspectivas se misturaram livremente. As feministas geraram uma crítica que foi simultaneamente ramificada e sistemática. Como lemos em Lélia e em Angela Davis, a crítica ao capitalismo é inevitável para as mulheres, especialmente para as negras, mão de obra mais explorada e precarizada no sistema de relações de trabalho. Por isso, acredito que ainda há uma dupla tarefa para nós, feministas brasileiras e latino-americanas: confrontar a hierarquia de gênero no que sobrou da esquerda e interrogar o racismo dentro de uma quarta onda emergente no feminismo. Lélia se dedicou a esse questionamento no auge da segunda onda feminista, apontando a invisibilidade das mulheres negras dentro do movimento feminista, o que ela chamou de duplo sintoma, e eu cito: de um lado, o atraso político, principalmente dos grupos que se consideravam mais progressistas, e do outro, a grande necessidade de denegar o racismo para ocultar outra questão: a exploração da mulher negra pela mulher branca. Fim da citação. Fundadora e militante do movimento negro unificado, Lélia acentua a fundamental importância da presença da mulher negra na militância, afirmando que, para as mulheres, o combate ao racismo é prioritário. Não se dispersa num tipo de feminismo que a afastaria de seus irmãos e companheiros.
Ao estabelecer uma hierarquia entre o combate ao racismo e o combate à discriminação de gênero, sendo o primeiro mais relevante para Lélia, ela estaria, do meu ponto de vista, apontando para um caráter racista de um certo feminismo branco liberal, no qual a ênfase na emancipação da mulher e na igualdade de direitos em relação ao homem branco não tem sido capaz de promover transformações estruturais na organização social, ainda que tenha melhorado a vida de muitas de nós, mulheres brancas, trabalhadoras e intelectuais. Ouvindo o movimento de mulheres negras hoje, eu ouço ecos da Lélia, da necessidade urgente de colocar em pauta as questões que ela chamou de americanidade. Identifico a busca de autoras latino-americanas, ticanas e africanas num debate que vai aos poucos deixando de ser eurocêntrico e, com isso, pode tomar como questão as características do desenvolvimento econômico no continente latino-americano, desenvolvimento combinado e desigual, para usar a famosa proposição de Trotsky, da qual Lélia se vale, questão sobre a qual a teoria feminista se debruça a fim de pensar os feminismos dentro de uma proposição de transformação radical, social mais radical. Das mulheres negras, por exemplo, me interessa ouvi-las dizer que o inimigo não é o homem. Como na afirmação de Gonzalez, o homem negro que todos os dias sofre violência policial, é assassinado pelo Estado numa política de extermínio que visa grupos específicos, como os jovens negros pobres das favelas cariocas, o homem não necessariamente é o inimigo. Numa crítica rigorosa ao capitalismo, muitas de nós, mulheres brancas, ocupamos lugares privilegiados em relação a homens negros subalternos e explorados no sistema econômico. Se um dos objetivos dos feminismos é a transformação da sociedade, não apenas do ponto de vista da cultura, como observa Fraser, mas também da economia, do mercado de trabalho e da igualdade racial e social, então será preciso avançar em perspectivas menos binárias, para além de pares como homem e mulher, masculino e feminino, cisgênero e transgênero. Para citar só alguns, né? Por fim, mas não menos importante, e não apenas porque ele me disse que faltam 5 minutos, me parece que no momento em que estamos lutando pela descolonização dos saberes, retomar de Lélia a categoria de americanidade é uma forma de afirmar que existem nos feminismos brasileiros possibilidades, para além das leituras sempre muito competentes de teóricas europeias ou norte-americanas, como as que nós fazemos. Antes de avançar para a conclusão, retomo aqui uma última citação da Lélia, que diz: o racismo estabelece uma hierarquia racial e cultural que opõe a superioridade branca ocidental à inferioridade negro-africana. A África é o continente obscuro, sem uma história própria. E aí ela escreve entre parênteses o nome do Hegel. Por isso, a razão é branca, enquanto a emoção é negra. Acrescento outras características da razão branca a que Lélia se refere. Além de branca, a razão é masculina, heteronormativa e colonial, enquanto a emoção é negra, feminina, disruptiva e latina. Ou ladina, como Lélia propôs. Ladino era o termo que designava escravos e índios que já tinham alguma instrução. Ladinas poderíamos ser todas nós, reprodutoras dos saberes colonizadores, como se essa fosse uma grande vantagem ou esperteza. Foi a partir dessa razão que nós, colonizados e colonizadas, nos instituímos nos países da América Latina como elite branca intelectual, reproduzindo a ideologia do opressor, para usar a expressão de Luiz Althusser, a que Lélia recorre. Uma transformação mais profunda nos nossos modos de vida passa pela revisão, ou talvez até o abandono, de paradigmas ético-políticos que importamos de sociedades de cunho individualista e liberal, como as que estão em vigor nos Estados Unidos, e são impostos aqui como únicos. Assim como passa por uma revisão crítica dos modelos multiculturais importados do pensamento europeu, como já estão fazendo outras feministas em outros campos. As propostas de transformação social a serem aprendidas com as feministas negras passam por uma descolonização epistemológica que podemos ler e reler na obra de Lélia
e incluir, em primeiro lugar, ouvir de novo e mais uma vez a crítica que foi feita a nós, mulheres brancas, e que, infelizmente, ainda é pertinente. Reproduzimos, com as mulheres negras, a ideologia de opressão a que somos submetidas. E, embora possamos estar, individualmente, em condições de emancipação muito melhores do que nossas mães e avós, somos presa fácil de um modelo liberal individualista, no qual atuamos sob o imaginário da igualdade, mas na prática, ainda como mão de obra secundária, cidadãs de segunda classe, na maioria das vezes reforçando o modelo de razão branca, masculina, eurocêntrica e heteronormativa. Modelo criado para nos excluir e subjugar, modelo contra o qual precisamos de novas alianças para enfrentar. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a professora Aline Carmo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço pelo convite, por estar aqui. Eu trabalho na educação básica, sou professora do Colégio Pedro II. Tenho buscado introduzir essa questão da descolonização na minha prática pedagógica. Certamente é um desafio, não é fácil, porque nós somos formados num sistema colonial, e aí todas essas práticas elas são muito novas para todos nós. Mas, enfim, é um esforço que estamos aqui fazendo e que é necessário na busca da construção de uma outra sociedade, que é o que a gente deseja, né? Bom, a minha proposta, eu não trouxe nenhum texto para ler, eu prefiro falar, acho legal poder falar sobre trazer as nossas afetações do momento, da discussão. O tema da minha fala é o processo de descolonização de nossos corpos, poderes e saberes, repensando o nosso lugar de fala. E eu cheguei a essa discussão sobre o lugar de fala na minha pesquisa, não só, né, obviamente, que a militância sempre chama a atenção para a gente disso, mas teoricamente no campo da filosofia, na minha tese de doutorado, que eu terminei no ano passado, na UERJ, foi uma tese em torno do problema da descolonização e da justiça. Eu tive essa preocupação em entender a teoria da justiça a partir de uma abordagem decolonial. A meu ver, não faz sentido falar em teoria da justiça sem pensar o problema da descolonização. E ao enfrentar esse problema da descolonização, na filosofia, principalmente, a gente se depara com o problema da neutralidade do conhecimento. E, então, é necessário sempre essa perspectiva da contextualização histórica, entender de onde surgem os conhecimentos, como os saberes são produzidos, de que lugar eles são produzidos. E aí foi nessa reflexão que eu entendi a perspectiva do lugar de fala como uma metodologia decolonial. Então, eu entendo que uma forma da gente descolonizar as nossas práticas de produção de conhecimento, as nossas práticas pedagógicas, é reconhecer o lugar de fala. Reconhecer de onde os autores que estudamos estão falando e de onde nós estamos interpretando esses autores também, né? Então, sempre quando a gente está lendo algum autor, interpretando, apresentando a nossa perspectiva, está apresentando de um determinado lugar. E esse lugar, a partir do qual a gente fala, não necessariamente determina a verdade daquele conteúdo, mas ele determina de onde, quais são as nossas referências, né? De onde que a gente está partindo para desenvolver aquele raciocínio. E isso me parece muito importante por uma questão de honestidade intelectual, a gente reconhecer que a gente não tem como falar por todos, né, que essa universalidade ela pode ser um ideal importante em termos políticos, mas na prática nós temos limitações.
Então, esse lugar de fala me parece importante nesse reconhecimento das limitações com relação à nossa perspectiva. Bom, então, esse lugar de fala... Bom, então, de onde eu falo, né? Eu sou professora de filosofia, da educação básica, já falei isso. Me formei na UERJ, graduação, mestrado e doutorado. Fiz direito aqui na Unirio. E a todo momento esse lugar de mulher negra me é questionado, sou interpelada, né, para falar nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, me parece que isso é muito requisitado às pessoas negras, mas não necessariamente às pessoas não negras, né? E isso, muitas vezes, é um incômodo, né? Então, e isso geralmente acontece quando a gente está num ambiente majoritariamente branco, né? Então, é a gente lembrar daquele seriado que tem, todo mundo odeia a Cris, aí tem aquela sala de aula, você, Cris, aí acha que a pessoa preta sabe de tudo, né? Porque nós estamos ali rompendo aquela norma e a gente é obrigado a saber de tudo. E isso é um peso para a gente. E aí, para a gente não ter esse peso, é importante reconhecer também a pluralidade de vozes negras, trazer essa pluralidade para esses ambientes, né? Porque aqui eu estou me sentindo na carga de falar pela mulher negra, né? Apesar de vocês terem trazido leituras sobre mulheres negras, eu me sinto também, em certa medida, num lugar de objeto, né? E aí, entendo, eu sei que não é o interesse, a pretensão de vocês é trazer o diálogo, é promover o diálogo, mas, ao mesmo tempo, eu fico nesse constrangimento. Então, eu entendo importante essa questão, porque eu acredito que vocês concordam comigo, no sentido de que o colonialismo é um processo de apagamento dessa diversidade cultural, de gênero, e é um processo também de silenciamento, né? O colonialismo ele se consagra através de silenciamentos sistemáticos, né? Então, existem determinadas vozes que estão historicamente silenciadas. E aí, então, por isso, o lugar de fala, esse reconhecimento do lugar de fala, como uma estratégia de ruptura desses silenciamentos sistemáticos. O Frantz Fanon, que é um autor que é muito interessante, muito importante nos estudos sobre a descolonização, ele coloca isso em primeiro lugar nesse livro dele, que é muito referência, Pele Negra, Máscaras Brancas, que todo colonizado ele tem que tomar uma posição diante da linguagem do colonizador. E o que a gente vê nos estudos, reflexões dessas autoras, dessas feministas negras, me parece isso, é uma tomada de posição com relação a esses discursos hegemônicos. Então, o que essas autoras negras estão colocando é justamente a esse discurso hegemônico do feminismo que supõe essa universalidade da mulher. E como essas autoras bem colocaram, a Lélia Gonzalez, Angela Davis, elas problematizam, antes de mais nada, nesse discurso do feminismo, esse mito da fragilidade feminina, né? E é importante a gente ter em referência que esse é um questionamento que Lélia Gonzalez fazia, Angela Davis, mas isso já vem de muito antes também, né? E tem uma autora que é muito citada nas rodas entre feministas negras, que é a Sojourner Truth, que tem esse discurso histórico no século XIX, em que ela vai trazer esse questionamento, né? Era uma convenção de feminismo nos Estados Unidos, 1800 e tanto, não tenho exatamente não me recordo aqui, acho que é 1851, não tenho certeza.
E ela traz esse questionamento, né? Então, vocês estão todos falando de mulher, a mulher frágil, a mulher para ser cuidada, e comigo nunca fizeram isso, né? Eu nunca fui tratada como uma pessoa indefesa, como uma pessoa frágil, como alguém a ser cuidado, né? Então, essas autoras, elas trazem essa reflexão no sentido de que, geralmente, as mulheres negras elas são colocadas para cuidar das outras pessoas, e quem cuida da mulher negra? Né? Geralmente, ou a gente se vira, ou a gente se vira. Né? Enfim. Então, a Sojourner Truth, que tem... ela coloca esse questionamento. Então, não sou eu uma mulher? Vocês estão trazendo várias definições, suposições sobre uma suposta universalidade feminina. Eu tenho uma outra experiência sobre o que é ser mulher. Então, o quê? Então, ou eu não sou mulher, ou vocês não estão me considerando como mulher. E aí, a Lélia Gonzalez realmente é uma autora muito interessante, muito importante para pensar sobre esse lugar da mulher negra na sociedade brasileira. E aí ela tem esse texto sobre o racismo, o sexismo na sociedade brasileira, em que ela vai fazer reflexão sobre esses três estereótipos clássicos, são os três lugares clássicos da mulher negra na sociedade brasileira, que é a mucama, a mulata e a mãe preta. Né? E, no final das contas, é mais ou menos a mesma pessoa. Né? A mesma mulher ela pode, eventualmente, desempenhar, estar nesses três lugares. Né? E, ao mesmo tempo, me parece lugares em que os seus afetos não são considerados. São mulheres geralmente invisibilizadas, em que a gente não leva em consideração os afetos dessas mulheres nas nossas relações sociais, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações profissionais. Eu mesma, e foi uma coisa também que eu comecei a perceber, são coisas que geralmente não são ditas. E eu comecei a perceber na minha trajetória, no diálogo com outras mulheres e pessoas pretas em geral, que nas nossas famílias pretas, geralmente as nossas avós foram empregadas domésticas. Né? As poucas pessoas pretas que estão aqui nessa sala, talvez possam ter essa referência igualmente. Né? E esse lugar que hoje a gente ocupa, né, é um lugar ainda bastante recente na nossa história. Bom, então, e aí tem uma autora, uma professora de história, muito incrível. Eu a conheço como Preta Rara, e ela é muito bacana para pensar essas relações, especialmente com relação ao trabalho doméstico. Ela tem uns vídeos no YouTube muito maravilhosos. Ela é muito incrível em vários sentidos. Ela é rapper também, ela é poetisa, e ela é professora de história, e ela é ex-empregada doméstica. E aí ela traz essa fala, né, de que o quartinho de empregada é a senzala moderna. E ela traz vários relatos da vivência dela, de outras empregadas domésticas que enviaram seus relatos a ela, sobre, mesmo nesse contexto, né, supostamente evoluído, sei lá, né, a gente ainda identifica a manutenção dessas práticas coloniais. Né? E um exemplo pequeno, né, que ela dá, e que uma vez em sala de aula, uma aluna me confirmou isso na vivência dela, né, práticas, por exemplo, de trabalhadoras domésticas que não podem usar o banheiro da casa. E aí tem que passar o período inteiro de trabalho sem usar o banheiro. E isso não é relato antigo. Eu dei uma aula esse ano no colégio estadual, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fiz essa discussão a partir dos relatos da Preta Rara,
E uma estudante chorou comigo, dizendo que ela recebeu esse tratamento de uma professora em sala de aula, né? Então, nós que estamos num espaço educacional, eu também como educadora, a gente também tem que pensar um pouco nisso, né? O relato que ela me trouxe foi que ela estava em sala de aula, queria ir no banheiro, e aí a professora falou, não, porque a sua mãe foi empregada doméstica, você também será empregada doméstica, e você tem que aprender a segurar, né, a vontade de ir ao banheiro, porque é assim que trabalham as empregadas domésticas. E aí ela não pôde ir ao banheiro, né? E aí vocês podem imaginar o final dessa história. E são muitas dores, são muitos silêncios, né, que a gente vivencia. Então, nesse processo, é importante a gente reumanizar o nosso povo, né? E aí, como reumanizar? Reconhecendo os nossos afetos, reconhecendo as nossas fragilidades, não nos exigindo uma força desumana. E a Grada Quilomba é uma autora muito maravilhosa também, sou apaixonada por várias mulheres incríveis, a Grada Quilomba é uma delas, e ela tem uma entrevista muito bacana, que eu lembro, não lembro exatamente o contexto, mas quando ela está falando da reumanização, ela fala isso. Olha, eu não preciso saber de tudo, eu preciso me reservar o direito de não saber. Eu preciso me reservar o direito de não ter todas as respostas. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei, às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste. E isso também é reumanizar, né? Isso também é nos olhar como seres humanos. E a gente sabe que esse histórico, essa ideia, né? Esse mito da fragilidade feminina, a gente já tem essa percepção que está associada a uma certa ideia de feminilidade, que é a feminilidade branca, mas a gente também sabe, né, e se não sabe é bom aprofundar essas reflexões de quais são os impactos de não considerar a mulher negra, a pessoa negra, como uma pessoa que pode sentir dor, né? E a gente sabe que, e aí tem estudos importantes nesse sentido, a Jurema Werneck é uma autora muito importante, para mim ela é uma grande referência nesse sentido, e ela tem estudos, a Crioula, na verdade, eu queria aqui fazer uma pausa, porque a Crioula é uma instituição de mulher negra que eu admiro muito aqui no Rio de Janeiro, que atua há várias décadas, e elas têm vários estudos muito importantes sobre a saúde da população negra, e, enfim, e elas têm estudos sobre a prática da esterilização feminina, principalmente mulheres negras, sobre o não uso de anestesia em partos, porque se entende que as mulheres negras, né, aguentam, e eu imagino que a prática do estupro contra mulheres negras também deve ter um fundamento parecido, né, de que aguenta, de que gosta, e assim por diante. Bom, então, eu tenho que finalizar. Queria chamar a atenção para Bell Hooks, que é uma autora já bastante conhecida aqui. E a Bell Hooks tem uma fala que eu gosto muito, que ela fala da teoria como lugar de cura, né? Em como que ela sofria durante muito tempo, não entendia as razões do seu sofrimento, não se entendia pertencente a nenhum lugar, e muitas vezes a mulher negra não se sente pertencente a nenhum lugar. Muitas vezes dentro da militância feminista, dentro da militância negra, em muitos espaços, às vezes até mesmo dentro da militância LGBT, a gente não se sente representado. A gente não se sente acolhido, a gente não se sente à vontade para falar sobre nós mesmas, porque muitas vezes parece que é aquele lugar do exótico, aquele lugar do vamos ver como ela se sente, e não necessariamente um lugar de acolhimento, né? E aí a Bell Hooks fala isso, da teoria como lugar de cura. Então a cura, a teoria para ela foi um refúgio, foi uma maneira de entender o porquê das suas dores.
e uma forma de imaginar outros mundos, de imaginar outras possibilidades para si. E aí, nesse sentido, nessa reflexão sobre o lugar de fala, por isso que é tão importante fazer, quem tem esse lugar de privilégio, abrir esses espaços para ouvir essas vozes, né? É importante a gente ler, estudar as mulheres negras, sim, né? Se está numa disciplina, óbvio, fundamental trazer essas autoras para o diálogo, mas também trazer essas vozes, trazer essas pessoas, né? Evitar falar no lugar delas. E aí também, quando trazer essas autoras, reconhecer as nossas limitações, reconhecer o nosso lugar de fala. Isso é importante. E para nós, mulheres pretas, homens pretos, investir nas pesquisas autobiográficas, investir nas escritas sobre nós mesmos, teorizar sobre as nossas experiências, porque elas não estão dadas, elas estão historicamente apagadas. Então, isso para mim é fundamental. Muito mais para ser dito, mas paramos por aqui. Obrigada. Bom, agradecer a mesa e passamos agora, temos ainda alguns minutos para questões, ideias, compartilhamentos, enfim, eu abro o microfone, então, para quem quiser falar. Marília. Bom, é fundamental a gente ter essa mesa hoje, né? A gente sabe que está tendo um evento de filosofia e africanidade ao mesmo tempo, né? E dá uma dor, né, que a gente esteja separados, então que bom que essa mesa nos coloca em contato, né? Agradeço todas as falas, né? E eu tenho, na verdade, uma pergunta para a Aline, né? Aline, como que você tem trabalhado a dimensão autobiográfica com seus estudantes? Eu gostaria de saber como que, se você tem inserido isso, ou se é mais na sua prática, no ativismo, como que está sendo pensado? A gente pode abrir para 3 perguntas, fazer um bloco, caso haja mais algumas. Queria agradecer também as falas, gostei muito das 3 falas, estou aqui meio assim, digerindo ainda o que eu escutei. Eu tenho uma pergunta, que é uma inquietação, que acho que vai na direção do que a Suzana falou e também que a Aline falou. Esse lugar de fala, eu acho que é um problema mesmo para a gente, de qualquer lugar que se fale, né? Porque me parece que, ao mesmo tempo que a gente pode requerer um lugar de fala, esse lugar de fala muitas vezes nos é atribuído. Nós estávamos na performance aqui fora, né, no início, e eu teve a moça que estava fazendo a performance perguntou quantos negros tem aqui, né? E a gente ficou ali pensando, eu até falei, eu gostaria de requerer esse lugar negro. E ela falou assim, mas a polícia, se vê você, vai atirar em você primeiro? Não, não vai atirar primeiro. Ao mesmo tempo, pela minha biografia, eu não faço parte de uma elite branca, sou descendente de imigrantes europeus, sim, mas que são pobres e que não têm herança, por exemplo. Então, bom, esse lugar de fala é sempre problemático, porque quer dizer, a gente é colocado em lugares de fala, né? Por exemplo, eu estou falando da minha biografia, eu sou colocado no lugar da intelectual branca e privilegiada, e eu sei que eu desfruto de certos privilégios que talvez você ali não desfrute, mas ao mesmo tempo não de todos os que me são atribuídos, né? Eu não tenho quarto de empregadas e quando eu fui estudante eu aluguei muitas vezes esse quartinho de empregadas para poder fazer minha graduação e minha pós-graduação em cidades onde eu não tinha família.
E, ao mesmo tempo, então, esse eu acho que é um problema, e o outro problema que eu vejo é, por exemplo, quando a gente fala de negros, indígenas e comunidades, que a gente também atribui uma designação generalizadora para o outro, como se fosse... Eu acho que aí entra, não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas eu acho que é mais na teoria da Maria Lugones mesmo, que é essa ideia de pensar como dar voz às comunidades negros, indígenas, povos autóctonos, não sei que outra designação, ou mesmo gays, travestis, transexuais. Parece que a gente reforça essa categoria do mesmo em contraposição aos outros. Eu não sei, são inquietudes, mais do que uma pergunta ou de uma provocação, assim, são mais inquietudes. Mais alguém? Eu não ia falar, mas ela achou que eu ia falar, então agora eu vou falar. Eu fico pensando como que também a Aline disse, né, que é para a gente trazer de volta aí essa busca dessa produção autobiográfica, né, dentro enfim, desses sujeitos que os dominantes disseram que não poderiam estar ali, né? E eu acho que a partir dessa produção autobiográfica, a gente pode pensar também como que a prática e a teoria ela seria amalgamada, porque nesse ponto, porque uma das coisas que você disse é esse não lugar que a mulher negra ela encontra, né, esse não lugar dentro do movimento negro, dentro do movimento feminista, e como que a gente também, quando a gente faz teoria, a gente às vezes cai no reducionismo de aplicar o que é feminismo, o que não é feminismo. E a gente esquece que esses sujeitos que foram não brancos, né, nas suas práticas, você tem não se dizem feministas porque às vezes não tem acesso a essa teoria colonizada, que a gente às vezes tem, né, de um feminismo mais liberal, enfim, mas que sempre tiveram práticas feministas. A Beatriz Nascimento nunca se disse feminista, mas morreu defendendo a mulher. Então, como, por exemplo, em comunidades, eu, quando pequena, sempre vi uma prática feminista muito grande na questão do cuidado, né? Não se tendo pai, não se tendo outra pessoa ali perto, as vizinhas cuidavam, as tias cuidavam. Então, para a gente poder... É também um comentário, não é uma pergunta, mas eu acho importante ter essa amálgama aí de prática e teoria, que eu acho que viria exatamente dessas escritas autobiográficas para conceitualizar, porque o conceito, o feminismo, a Fátima Lima fala isso. Fátima Lima, não sei se você conhece. Ela fala, o feminismo ele é uma prática que é conceitualizada, né? E esse conceito é intercessor e cura. Ele pode curar, mas primeiramente ele é uma prática, né? Então é isso. Não sei se tem mais alguém para falar. Bom, a gente passa para a mesa e abre em seguida para mais 3 perguntas ou 3 intervenções, pode ser? Quem quer começar? Ah, sim, vocês disseram. Ele pode? Então. Não, depois passo para a Thaís. É porque temos mais de uma intervenção para o segundo bloco, então a gente volta para a mesa e em seguida reabre.
Oi. Alô? Não, acho que ele estava desligado só. Sobre a dimensão autobiográfica, o trabalho com os estudantes. Bom, eu comecei essa reflexão ainda muito recentemente. Eu tenho alunos de iniciação científica júnior, só que é isso, assim, é muito engraçado. Porque eu tenho buscado fazê-los ficarem atentos a essa dimensão do lugar de fala, mas mesmo assim, porque a gente leu Angela Davis, a gente leu Alberto Acosta, que é um autor equatoriano, e eu sempre buscando, tudo bem, traz essas reflexões e tenta se colocar nessas discussões, né? Qual é o seu lugar a partir dessas discussões? E ainda assim, eles têm muita dificuldade. Ainda assim, quando eles vão falar dos outros e não de si. Aí, às vezes, sai alguma coisa super interessante sobre eles, mas aí depois eles voltam a falar, porque o negro, porque o outro. E ainda me parece uma dificuldade que a gente tem. Assim, e eu acho que isso também tem muito a ver com essa forma de conhecimento, né, que se entende que tem que ser um conhecimento distanciado, né, enfim. Então, eu acho que é algo ainda a ser explorado melhor, né, da gente repensar a nossa história, reescrever a nossa história. E aí, nesse sentido, quando vocês estavam falando sobre o lugar de fala, essa questão me parece que tem uma questão interessante, que é a questão da autodefinição. E eu sou super a favor, acho importantíssimo o princípio da autodefinição. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entender que esse processo de construção identitária, ele também é um processo interno, mas que ele se faz no diálogo, né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma avó indígena, que o relato que eu tenho dela é um relato muito raso, que é a referência que eu tenho na minha família. Eu só sei que a minha avó indígena, ela foi sequestrada, ela foi pega no laço. É tudo que eu sei sobre minha avó indígena, só sei que ela foi pega no laço, né? E aí, poderia reclamar uma ascendência indígena? Talvez. Os povos indígenas vão me reconhecer? Né? Então, eu acho que o processo de identidade, a autodefinição, ela é importante para a gente pensar o nosso lugar, mas depende dessa negociação interna e externa, por um lado. E, por outro lado, tem essa dimensão do acesso às políticas públicas, né? Que é importante também. Então, eu acho que quando a Thaís coloca esse questionamento com relação à polícia, é porque a gente tem uma dimensão aqui, né, em que assumir uma identidade reverbera no acesso a determinadas políticas públicas, porque hoje a gente possui ações afirmativas, né? Então, dentro desse contexto, ainda que a gente possa reconhecer pessoas que não são, na sociedade brasileira, identificadas como negras, reconhecer uma identidade negra, no acesso a políticas públicas, é importante a gente ter essa percepção, né, que essas políticas públicas elas são destinadas para as pessoas que sofrem racismo, efetivamente. Então, a gente pode se identificar com a comunidade negra, a gente pode ter familiares negros. Eu tenho um avô, bisavô, não avô. Tenho um avô que é branco, né? Mas ninguém vai olhar para mim e vai dizer que eu sou branca, né? E eu me identificar como branca também seria uma ingenuidade da minha parte. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é importante a gente reconhecer a nossa ascendência, essa dimensão da nossa identidade indígena, por exemplo. Eu acho importante porque ela está muito apagada. Então, acho muito fundamental a gente explorar mais essa identidade, no sentido de buscá-la em nós mesmos, fazer esse processo autobiográfico, essa escavação em nossas famílias. Acho isso muito importante, mas, enfim,
é isso, assim, é um processo complexo. Com relação à ascendência de imigrantes, eu entendo que existe uma questão socioeconômica, talvez, mas a gente também não pode esquecer o processo de imigração europeia no Brasil, né? E o Wilson Prudente, que é um autor, um jurista negro que faleceu há pouco tempo, ele tem um livro muito importante, que é A Verdadeira História do Direito Constitucional Brasileiro, é o nome do livro dele. E aí ele vai falar sobre, ele tem um capítulo muito interessante, que ele fala assim, que as primeiras ações afirmativas no Brasil foram para os imigrantes europeus, né? E a gente sabe que isso está dentro desse processo de embranquecimento. Então, mesmo que possam ter vindo sem recursos econômicos, havia também uma política afirmativa no Brasil, né, com relação a essas populações, no sentido de concessão de terras, no sentido de concessão de salários, e ainda que alguns tenham vindo com essa promessa, não tenham recebido nada, tinham outro status na sociedade brasileira, né? Então, se um ex-escravizado ia buscar um posto de trabalho junto a um imigrante europeu, a gente sabe quem ia receber esse trabalho. Então, o Albert Memmi também é um autor muito interessante, que tem esse livro Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, e ele vai falar muito sobre esse lugar de privilégio, mesmo do europeu, pauperizado, ainda existe essa dimensão do privilégio que é simbólica. Eu só queria lembrar de uma fala muito forte da Audre Lorde, na verdade, sobre esse processo de ruptura com o silenciamento, que ela diz que então é melhor falar, lembrando que desejavam que não sobrevivêssemos, né? Então, existe um processo muito longo que espera o nosso extermínio, espera o nosso silêncio, e é muito difícil romper, né, com esse silêncio. Mas, enfim, acho fundamental. E eu concordo plenamente sobre esse processo de unir teoria e prática, né? E a proposta da pesquisa biográfica é um pouco isso também, né? Teorizar a partir das nossas práticas. Eu acho que o conceito da mefricanidade tem um pouco a ver com isso, o conceito de quilombismo do Abdias Nascimento também tem a ver com isso, né? Teorizar a partir de uma vivência. Bom, o meu lugar de fala, eu acho que não me sinto constrangida em falar de racismo no Brasil desde esse lugar de fala, que é o lugar de mulher latina, que faz parte de uma cultura que é dentro das disputas globais inferiorizada, subalternizada, que é a cultura brasileira, de uma maneira geral, e toda latina. Então, eu me encaixo dentro desse espectro da Women of Color, que inclui todas as mulheres que não pertencem ao eixo europeu, norte-americano. E também me encaixo nesse racismo não institucional e nem o individual, porque esses são diretos, né, na pele, mas no racismo cultural, de toda uma herança minha, dos meus antepassados e da minha história que é oprimida. Eu acho que eu me encaixo nesse discurso que é um discurso de um tipo de opressão que não é, que é essa questão que está em jogo em todo o debate, que não é da opressão exclusiva da subordinação de gênero. Porque toda a questão da interseccionalidade é essa, que não existe só sobre a mulher a opressão da subordinação de gênero. Essa é uma das opressões. E essa talvez seja a maior que uma mulher branca europeia tenha sofrido ao longo da sua história. Mas eu não me sinto constrangida em assumir um lugar de fala em que as opressões únicas que me atingem não são só de subordinação. Eu venho de uma
tradição, culturalmente, que sofreu racismo nessa história do país. A minha identidade é uma identidade que reivindica um lugar de fala de um pensamento descolonizado. Eu acho que essa é a questão. Ainda que eu reconheça e esteja falando desde uma perspectiva em que eu possa estar sendo privilegiada em algumas situações, por não ter uma pele mais escura do que eu tenho, eu reconheço o racismo individual enfim, desse privilégio de ter uma pele um pouco mais branca num país, mas eu me coloco como sofrendo racismo cultural, da mesma forma que as mulheres... Se eu for para os Estados Unidos, eu sou negra. Eu sou uma latina negra. A minha fala já vai me denunciar. Se eu for para a Europa, eu também sou negra, quase, praticamente. Ou eu sou uma mulher não europeia, latina. E enquanto mulher latina, eu sofro certas opressões, algumas opressões específicas. Não sei se eu falei do meu lugar de fala, mas é esse que quando eu leio a Lugones, eu me sinto absolutamente reconhecida na fala da Lugones. E me sinto também reconhecida na fala da Sueli Carneiro. Eu não a leio falando assim, né, dessa noção da mulher dócil, passiva. Essa mulher, é claro que ela permeia um ideal de ser mulher que nos atravessa, porque as nossas identidades elas são colonizadas também, o nosso gênero é colonizado, mas certamente a mulher trabalhadora brasileira faz parte da minha história. Bom, ninguém me dirigiu uma pergunta específica, né? Então eu vou só fazer alguns comentários. E, na verdade, tem tanta coisa escrita aqui que eu não sei nem por onde eu começo, sobretudo se ninguém me perguntou nada, né? Mais estranho ainda, mas enfim. Acontece que, de fato, agora os meus cabelos estão brancos, mas eles já foram louros, e eu tenho uma pele muito branca e tenho o olho azul. Então, eu cresci e fui criada como europeia, apesar de ser de uma família relativamente pobre, diante da qual eu não entendia direito. Quando eu comecei a militância feminista, eu entendia o que era a subordinação por ser mulher, mas eu não entendia direito, por exemplo, a reivindicação ao trabalho, né? Assim, as mulheres querem ter o direito de trabalhar, porque a minha avó, eu passei a vida ouvindo a minha avó dizendo que ela queria se aposentar, que ela não aguentava mais trabalhar. Então, para mim, aquilo era uma certa contradição, que era por que as mulheres querem trabalhar, se trabalhar é uma coisa que muitas mulheres são obrigadas a fazer para sustentar a família, porque a minha avó sempre sustentou mais a família do que o meu avô. Então, eu cresci e fui criada com a expectativa de ser uma europeia, ainda que filha de imigrantes europeus, e ainda que pobre, mas absolutamente branca. Tão absolutamente branca que a minha família tinha, e ainda tem, na verdade, mas é que como está transmitindo, eu fico meio constrangida, mas, enfim, a minha família tem um discurso de marcador racial que vai muito além da cor da pele. Fala-se de cor da pele, cabelo bom, nariz fino, lábio fino ou lábio grosso, palma da mão branca. Não sei se todos vocês já ouviram, mas espessura da canela. Alguém já ouviu esse marcador? As canelas finas ou as canelas largas, os negros poderiam se distinguir por aí. Eu, quando ouvi a primeira vez, fiquei absolutamente espantada. E na casa da minha família,
as pessoas negras não podem usar o banheiro das outras pessoas brancas. Não na minha casa, mas eu fui criada e educada numa família que se acreditava europeia, branca, que tinha uma filha de olho azul. Eu era a única filha de olho azul. Ainda sou, na verdade, a única filha de olho azul, mas com avós de olhos azuis. E eu achei muito interessante quando a Aline falou do quartinho de empregada como a senzala moderna, porque os arquitetos modernos, eles eliminaram o quarto de empregada, né, nas plantas mais novas, mas eles não eliminaram os banheiros de empregada. O banheiro continua existindo. Então, assim, para mim, o meu texto, quando eu volto a Lélia, em parte é porque, de fato, a Lélia foi uma filósofa, só que ela fez filosofia e sociologia. E aí a filosofia nunca a reconheceu como filósofa, sempre a chamou de socióloga, tipo, isso é coisa de sociólogo, justamente porque ela tinha uma militância, né? Então ela tinha uma teoria atravessada pela militância que não podia ser aceita dentro da filosofia. E a Lélia ecoa para mim uma crítica que eu me faço um pouco nesse sentido que você mencionou da Bell Hooks, da teoria como lugar de cura. No meu caso, da teoria como lugar de cura de uma suposta supremacia que justifica um racismo com o qual eu nunca me identifiquei, mas no qual eu fui criada. E até eu nunca me identifiquei porque eu tive mãe preta, né? No sentido de que eu tive, como a minha mãe foi trabalhar, eu tive na minha casa empregadas domésticas negras que cuidavam de mim. E, portanto, se elas cuidavam de mim, eu tinha por elas uma relação de afeto que não combinava com o ensinamento de racismo e de atitude racista que eu deveria ter. Então, num percurso de militância feminista, num longo percurso de militância feminista, eu chego a um momento em que eu escrevo esse texto, que é um texto de autocrítica, no sentido de dizer, bom, ok, eu fiz esse feminismo todo, eu sou uma feminista branca emancipada, e aí? E isso muda o quê? Então, é esse o meu lugar de fala. Pronto. Temos mais 2 inscrições, por enquanto. Podemos inscrever mais uma. Nem sei se eu falo Então, mais encerramos. Priscila e Thaís estão inscritas. Ana Miriam? vou. Vamos tentar não ultrapassar 1 minuto e meio, 2 minutos, por conta do horário. Por onde está o microfone? Oi. Vou tentar falar alguma coisa depois disso tudo que eu ouvi, que é difícil pra caramba. Me impactou bastante as respostas. Eu queria pegar, então, eu não vou me alongar, só situar alguns elementos aqui. Eu estava pensando justamente em pensar na relação entre colonialidade e os diversos marcadores de opressão, me situando um pouco no universo do que a Suzana colocou inicialmente, pensando porque a gente sabe que existe uma relação entre saber e poder, existe uma relação entre modos de produção e relações de produção, isso num registro do que a gente chama de sociedade capitalista de produção, que precisa valorizar as diferenças para que uns sejam subalternizados em relações a outros, e isso gere expoliação e consequente acumulação de riquezas. Aí eu estou pensando no universo do que também povoa o imaginário da Lélia Gonzalez, que são as recorrentes citações que ela faz dos teóricos marxistas, Althusser, Trotsky. E dentro desse registro, eu também me situo como uma pessoa, como uma mulher latina, que diante de uma concepção que a gente vê bastante descrita e utilizada por um teórico como o Weber, por exemplo, que pensa que o saber, a racionalidade se concentra nos centros, na Europa, principalmente,
e que tudo que é além disso, ou seja, as periferias, né? Nós aqui somos periféricos, nós então não gozamos de uma racionalidade plena e legítima, nós somos latinos, nós somos uma subespécie, né, da humanidade, e diante desse olhar da produção de conhecimento oficial canônica, nós somos sim racializados todos, brancos, indígenas e negros. É claro, quando a gente vai para o nosso universo aqui, tem diferença imensa para aquilo que a Thaís pontuou ali na performance, entre o que a polícia faria diante da colega ali, que fez essa questão, que me provocou fazer essa fala, e, por exemplo, a Thaís, né? Claro, obviamente, para o policial, pensando num policial colonizado racialmente, né? É claro que isso faz diferença. Agora, eu acho que o que a colega colocou foi muito mais uma questão de distinção de classe e não de raça. Então, por isso, queria pensar aqui com a Audre Lorde, por exemplo, que faz essa observação sobre que a gente deva construir um pensamento sem hierarquizar as opressões. Mas a gente sabe que, embora na perspectiva da solução e da emancipação a gente não deva hierarquizar as opressões, a minha pergunta vai nessa direção, elas se dão numa soma que faz com que algumas pessoas sejam mais vulnerabilizadas do que outras no contexto concreto da vida diária. Mas, é claro, na hora de formular teoricamente e propor uma perspectiva emancipatória, nós não vamos fazer hierarquia de opressão, porque senão a gente vai estar mantendo. Eu queria saber, claro que... Priscila, se você puder concluir, por favor. Sim. Eu queria saber como é que isso fica, essa relação entre colonialidade e a perspectiva interseccional, que aí considera não só o racismo, mas as opressões de classe, as de gênero, as de sexualidade, e por aí vai. Quer dizer, há uma relação que pode ser estabelecida, ou a relação é entre colonialidade e um só desses marcadores? Não sei. A gente passa para as próximas. Eu peço somente que a gente não se estenda muito em função do fechamento do espaço mesmo. Como a Aline já respondeu assim a pergunta, né, que a colega tinha colocado, então eu vou passar, porque eu acho que a Aline respondeu e a amiga também endossou. Acho que... Não, é porque eu fiquei pensando, na verdade, sobre... Como, nessa ideia, né, se você observa e percebe que existe uma opressão tão grande em cima de de um objeto X, de uma situação X, de alguma coisa, o que te faz querer ser aquilo que é pressionado? Eu não sei se... Eu fico pensando, na verdade... E na hora eu lembrei de Stamira, quando ela fala, não existe, só existe esperto ao contrário. Existe mais inocente, né? Existe só esperto ao contrário. E me parece que esse desejo de ser aquele que você reconhece, né, que está numa situação de vulnerabilidade tão grande, querer ser... ou me dá essa sensação de esperteza ao contrário. E isso eu acho... É como se eu risse, mas eu achasse de uma falta de delicadeza e de cuidado e de uma quase fantasioso dizer isso. Ficou muito claro para mim, Thaís, que a performance, aquilo que você mostrou, foi aquilo que foi falado. Foram duas performances, na verdade. Teve uma performance na mesa e uma performance lá fora. E eu acho que se complementa. Quem vivenciou lá todos os constrangimentos, acho que está vivenciando aqui. E acho que isso realmente é necessário. É por isso que eu queria... devolver para a mesa uma coisa que eu vou levar desse encontro, que é essa articulação entre a necessária crítica e autocrítica, em diversos níveis. Na primeira reunião de trabalho
né, de Filosofia e Gênero da ANPOF. Essa associação nacional, que não se pensa como nacional, né? Que país é esse? Tá? E o nosso lugar de fala em filosofia e gênero, que eu acredito que vai ter que começar por onde nós estamos terminando hoje. É essa sensação que eu tenho agora. A gente chegou com tudo de maravilhoso, imprevisto e necessário, e isso é só um começo. É essa sensação de um pouco de esperança que eu tenho. Isso é só um começo. Porque isso que eu adoraria continuar conversando com você, sobre se é falta de delicadeza ou uma tentativa desastrada de empatia, porque o que eu tenho mais descoberto e aprendido nesses últimos anos não é só com o feminismo, mas eu tenho aprendido pela imaginação o que Bell Hooks, Angela Davis, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, para fazer a leitura desse outro lugar, eu preciso de imaginação. E se eu não for capaz de imaginação e de me colocar no lugar do outro, a gente costuma chamar isso de empatia, e a gente precisa disso, moralmente falando, eu acho que a gente não avança. Então eu fico muito feliz para a gente terminar por onde a gente deve continuar sempre recomeçando. Bom, eu volto então para a mesa e peço que as colegas na resposta já possam também concluindo suas falas. Eu não me lembro muito bem. Qual foi a pergunta, Priscila? Eu não sei. Eu meio que vou me repetir, né? Eu acho que a gente carrega privilégios e também e somos oprimidas de várias formas. A gente não dá para falar apenas desde uma só categoria de opressão e dominação, né? Seja porque temos diferentes marcas de classe, de etnia e de referencial cultural, etc. Se somos naturais do Rio de Janeiro ou não somos, ou somos naturais de um estado nordestino, se temos... A complexidade da interseccionalidade mostra da complexidade da noção de dominação e de opressão. Acho que a categoria, a descategorização, né, uma proposta, que eu acho que a proposta que está na minha fala, então um pouco na fala da Carla em determinado momento, descategorizar o pensamento, retirar dele, que é difícil, essas dicotomias que aparecem assim, um exclui o outro necessariamente, e tentar complexificar mais essas noções. Eu acho que essa é a proposta da Lugones. A proposta da Lugones vai por esse caminho, não elaborar um tipo de reconhecimento e de pensamento das culturas pré-colombianas ou africanas. Ela cita um trabalho de uma nigeriana que fala como, dentro da cultura iorubá, você não tem esse tipo de hierarquia e subalternização que a mulher ocidental sempre teve na relação com o homem. Então, a gente precisa entrar na relação com as culturas nossas originárias, desde uma perspectiva que não seja essa das nossas categorias de pensamento ocidentais, filosóficas, que já vão
perceber nas realidades separações, né? E como colocar novas teorias que nos façam ver o mundo desde uma perspectiva não racializada ou não com gêneros ou com orientações, enfim. Eu acho que teria uma forma, mas assim, para o futuro. No momento, estrategicamente, concordo com a Ana Miriam. A perspectiva do GT, a gente precisa caminhar numa perspectiva de aprofundar essas discussões com a interseccionalidade, e empatia e imaginação são fundamentais. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para dizer. Mas, enfim, eu tenho tentado, numa certa perspectiva, pensando no que... você mudou de lugar só para me sacanear, né? Pensando nessa perspectiva do feminismo vir a partir de uma prática, né? Assim, ser um conceito que vem a partir de uma prática, eu tenho interesse em aprender com o feminismo, com os feminismos negros brasileiros, outros modos de levar adiante certas pautas que as feministas brancas trouxeram até aqui. Então, por exemplo, a pauta do aborto, que é uma pauta fundamental dentro do campo de militância feminista, eu me dou conta, muito tardiamente, mas eu me dou conta, ouvindo feministas negras brasileiras contemporâneas, eu não ouvi da Aline, mas poderia ter ouvido dela, porque foi numa situação como essa, numa mesa de debates, assim, em que a gente vai aprendendo coisas e tal, eu me dou conta de que, para as mulheres negras, a maternidade é um ato de resistência. Então, que aquilo que eu digo em defesa do direito ao aborto não serve quando as mulheres negras enfrentam, por exemplo, o ex-governador, aquele que está preso, dizendo que as mulheres negras são fábricas de marginais. Então, quando eu ouço uma mulher negra dizer que a maternidade negra é um ato de resistência, ou eu repenso tudo que eu já pensei sobre aborto, ou é melhor eu abandonar o movimento, certo? Do que continuar dizendo tudo que eu já disse sobre aborto, sem ouvir isso. Então, nesse sentido, para mim, eu estou aprendendo, eu estou reaprendendo, de certa forma. Mas, enfim. Eu também estou reaprendendo. Eu acho que o processo de descolonização é justamente esse, né? Porque a gente é educado na subjetividade colonial, nessa lógica da supremacia branca. Então, esse processo de desconstrução de si, descolonização de si, é doloroso, é contínuo. Eu também estou nesse processo. E aí, com relação a esse questionamento sobre colonialidade e interseccionalidade, eu, no momento, estou bastante atravessada pelo Fanon, que é uma leitura bastante perturbadora, no bom sentido. E ele fala também que o colonizador, o colonialismo, né, impõe um desvio existencial, né? E aí, nas subjetividades colonizadas. E aí, eu acho que quando ocorre esse desvio existencial, ele ocorre em diversas dimensões, né? É um desvio existencial no sentido de você se adequar ao que se entende como norma de humanidade, de civilidade, né? E essa norma de humanidade, ela não é apenas de gênero, né? Eu acho que ela tem todas essas dimensões, né? Ela é uma norma que determina certos lugares de gênero, de sexualidade,
né, de relações de trabalho, socioeconômicas. Então, o processo de descolonização ele é profundo e ele tem que passar por todas essas esferas, porque o desvio existencial ele é profundo. E é por isso que ele nos adoece, é por isso que a gente adoece e a gente tenta se curar e a gente vai, às vezes, na terapia, mas se a terapia for colonial, se tiver como referência a Europa, ela pode adoecer ainda mais, da mesma forma como a educação, que tipo de teoria a gente vai construir, né? Então, a teoria ela também pode ser, pode também nos adoecer, nem sempre nos curar, né? Então, a Bell Hooks, ela fala isso, da gente direcionar, né? Que nem toda teoria vai necessariamente levar à cura, a gente precisa direcionar a nossa prática nesse sentido. E aí, mais uma vez, essa importância de não assumir esse lugar da neutralidade. A gente tem um propósito quando a gente está estudando, quando a gente está no campo da educação, né? Enfim. Com relação ao comentário da Thaís, eu entendo, obviamente, o seu desconforto. Eu penso que isso tem a ver com uma dificuldade de lidar com os próprios privilégios, e eu lembro mais uma vez da Grada Quilomba, que tem um vídeo muito bom sobre lidando com o racismo. E aí ela vai falar sobre esse processo, né? Sobre como é lidar com esse processo, e ela descreve processos distintos para a pessoa negra e a pessoa não negra. E aí ela vai dizer que para a pessoa branca, o processo geralmente ele tem acho que 4 fases, 1, 2, 3, 4, 5 fases. Que é o primeiro de negação. Então, eu não sou branco, eu não sou racista, eu sou diferente, eu não tenho nada a ver com isso, me inclua fora dessa. Depois, o processo de vergonha, né, de reconhecer aquele lugar, nossa, quantas vezes eu fui racista, né? O lugar de culpa, né? Esse processo todo, né? Negação, vergonha, culpa. E depois o reconhecimento. Eu gosto muito porque quando ela fala reconhecimento, ela fala 2 vezes. Reconhecimento reconhecimento, né? Como uma fase importante. E depois a reparação. Então, essa discussão da descolonização também é uma discussão sobre reparação, né? E aí esse processo de reparação tem a ver com abandonar esses lugares de privilégio, tem a ver com reconhecer o lugar de privilégio, né? E para poder se repensar também. E aí ela vai dizer que o lugar das pessoas pretas não passa por isso, o nosso processo é outro, é um processo de autocuidado, cuidar de nós mesmos, cuidar coletivamente da nossa comunidade, reconhecer as histórias, recolher as histórias fragmentadas, tomar a voz, reescrever a nossa história. Com relação à necessidade de imaginação, eu acho que, além da imaginação, é necessária escuta, né? Eu tenho certeza que vocês têm essa preocupação e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a escuta, ela está diretamente relacionada com o reconhecimento e a reparação, né? Então, se a gente está tantos séculos falando de reparação, eu acho que a gente não precisa imaginar a reparação. A gente pode ouvir as propostas que estão sendo colocadas sobre isso. E a CARICOM, que é um grupo de países caribenhos, eles têm um plano de ação de reparação muito interessante, que vale a pena buscar. É um plano de 10 pontos, que inclui a dimensão psicológica, inclui a dimensão educacional, inclui a restituição de terras, inclui a repatriação, inclui essa dimensão psicológica, que eu também acho muito fundamental, porque a gente herda dores, esses danos, esse legado do colonialismo que estava sendo colocado, são dores geracionais, né? Então, quando alguém sofre racismo, quando algum aluno está silenciado, não se manifesta em sala de aula, ou quando a gente tem tanta insegurança para falar, eu tenho muita insegurança para falar, meus alunos pretos têm muita insegurança para falar, as alunas, as meninas, né, em sala de aula também têm muita insegurança. Isso é uma carga geracional, não é só dali, daquele lugar, daquelas pessoas. E aí, para finalizar, quando a Ana Miriam falou de
recomeçar a partir de onde nós paramos, eu lembrei do princípio do Sankofa, que é um princípio da filosofia africana, do povo Akan, é um ideograma de uma ave olhando para trás. E aí que representa um provérbio que diz que não é errado voltar atrás por algo que você deixou, por algo importante que ficou no passado. E eu acho que tem a ver com isso. Enfim, muito obrigada pelo convite. Desculpa aí ter ultrapassado. Bom, queria agradecer a presença de todas as pessoas.